Em uma pequena fazenda, em densas moitas de bardana, a mãe pata encontrou um lugar aconchegante para construir seu ninho. Ela esperou que os filhotes eclodissem. Em uma manhã ensolarada, as cascas do ovo estalaram e pequenos patinhos fofos nasceram. Só sobrou um ovo, o maior que não queria quebrar. O pato começou a se preocupar se algo estava errado com ele. Ela sentou no ovo novamente e decidiu esperar mais um pouco. A mãe pato deu todo o calor que pôde. Ela achou que esse filhote deve ser o mais lindo, já que ela o incubou por tanto tempo. Logo um pintinho eclodiu do último ovo, mas não se parecia em nada com o resto dos patinhos. Era muito maior e suas penas eram cinza. A mãe pato ficou chateada ao ver um filho tão feio. Mas ela esperava que um dia ele se tornasse como seus companheiros. O resto dos patinhos riram dele. Eles o achavam desagradável e não queriam brincar com ele. Na manhã seguinte, a mãe pato foi com os filhos ao lago. Para sua surpresa, o patinho feio nadou tão bem quanto os outros. O pato então trouxe seus filhos para o aviário para apresentá-los à sociedade. Ela contou aos patinhos sobre as regras de comportamento com os habitantes locais. O pato apresentou sua ninhada ao Draco gordo mais nobre, mas ele atacou o patinho feio, e ela foi forçada a proteger seu filhote fracassado. Fat Drake mandou expulsar a aberração do quintal. A mãe garantiu que ele cresceria e se tornaria como os outros patinhos. Incapaz de suportar o bullying e a humilhação, o patinho feio deixou o galinheiro. Em busca de um lugar mais seguro, ele se deparou com um lindo lago, onde não havia ninguém. E o patinho decidiu ficar aqui para viver. O tempo passou. Apesar de sua solidão, o patinho feio fica feliz porque ninguém o ofende. E então, um dia, um lindo pássaro branco com um longo pescoço voou para seu lago. O patinho feio não sabia que espécie de pássaro era, mas olhou para ele com admiração. Ele a amava de todo o coração. Como um patinho gostaria de ser como este lindo pássaro branco? O inverno chegou e começou a nevar. O patinho feio viu neve branca pela primeira vez. Ele ficou encantado com a visão. Mas devido ao fato de o inverno ser muito nevado, era muito difícil para o patinho encontrar comida. Ele teve que andar pela vizinhança em busca de comida. Ele estava com frio e cansado. Então o patinho feio chegou à casa do fazendeiro. Quando o camponês viu um filhote magro e infeliz, teve pena dele. O fazendeiro decidiu que manteria o patinho com ele até que engordasse e amadurecesse. A primavera chegou. O dono cuidou muito bem do filhote e ele cresceu muito. O patinho já precisava de muito espaço, e o fazendeiro resolveu soltá-lo no lago. Parado na margem do lago, o patinho feio olhou para seu reflexo na água. E ele não podia acreditar no que estava vendo. Ele não conseguia se reconhecer e pensou que havia alguém atrás dele. E então o patinho percebeu que o pássaro maravilhoso no reflexo é ele mesmo. Para comemorar, ele se debateu e nadou por todo o lago, de ponta a ponta. E de repente ele viu o mesmo lindo pássaro branco com um longo pescoço, que ele tinha visto uma vez antes. O patinho feio decidiu nadar para mais perto dela. Mas o belo pássaro não estava assustado, pelo contrário, ela sorriu e piscou, e juntos nadaram pelo lago. O patinho feio não conseguia acreditar na sua felicidade. Ao passar, um dragão gordo na margem do lago disse que nunca tinha visto um cisne jovem tão bonito em sua vida. Qual foi a sua surpresa ao descobrir que o patinho feio que uma vez dirigiu do galinheiro era um lindo cisne? Acontece que o patinho feio era um cisne desde o início. Um ovo caiu acidentalmente no ninho de um pato. E quando o lindo jovem cisne voltou para casa, todos no aviário ficaram muito envergonhados por terem ofendido uma vez por causa de sua aparência. Era uma vez um lenhador com 2 filhos e a madrasta deles. O nome do menino era Hansel e o nome da menina era Gretel. Eles viviam tão mal que às vezes nem havia o que comer. E então, uma noite, ele se deitou na cama, pensando em como alimentar mais as crianças. Sua esposa o aconselhou a ter filhos na floresta, acender uma fogueira, dar um pedaço de pão a cada um e deixá-los lá, nem os 4 morrem de fome. Mas o lenhador não concordou.
E até então, sua esposa o convenceu de que ele finalmente concordou. E os filhos, por causa da fome, também não conseguiam dormir e ouviam tudo que a madrasta dizia ao pai. E quando os pais adormeceram, Hansel secretamente saiu correndo de casa. A lua brilhava forte e as pedras brancas brilhavam como moedas. Hansel meteu no bolso tantos deles quanto podia caber. Então ele voltou para casa e as crianças foram para a cama. De manhã, a madrasta veio até as crianças, deu a cada uma delas um pedaço de pão e foram todas juntas para a floresta. No caminho, Hansel jogou pedras brancas uma por uma. Quando eles chegaram à clareira, meu pai começou a acender uma fogueira. Ele ordenou que as crianças se sentassem perto do fogo e se certificassem de que não apagasse, enquanto eles e a madrasta iam buscar mais lenha. Eles sentaram, cansados e adormeceram. Quando as crianças acordaram, era uma noite escura para todos. E passado um mês inteiro no céu, Hansel pegou a irmã pela mão e foi, procurando o caminho junto aos seixos, que brilhavam como moedas novas, e mostrou-lhes o caminho. Eles caminharam a noite toda e, ao amanhecer, chegaram à casa do pai. Algum tempo passou. E as crianças ouviram novamente como a madrasta uma noite começou a implorar a seu pai para se livrar das crianças. Ele recusou, mas sua esposa não quis ouvi-lo. Ela praguejou e expressou todo tipo de censura a ele. Quando os pais adormeceram, João, como da última vez, quis recolher pedras, mas a madrasta trancou a porta e o menino não conseguiu sair de casa. No início da manhã, as crianças receberam um pedaço de pão cada, menos ainda do que da vez anterior. No caminho para a floresta, Hansel desfiou sua arma no bolso e jogou as migalhas no chão. A madrasta os levou ainda mais para dentro da floresta. Novamente uma grande fogueira foi acesa, e o pai ordenou aos filhos que vigiassem o fogo enquanto eles e a madrasta cortavam mais lenha. Quando chegou a hora do almoço, Gretel dividiu seu pedaço de pão com Hansel. E eles adormeceram. Acordamos quando a noite escura caiu. E então um mês se passou e eles se juntaram em seu caminho, mas não conseguiram encontrar uma única migalha, porque milhares de pássaros voando na floresta muito comiam essas migalhas. Então as crianças caminharam por muito tempo, mas não conseguiam sair da floresta. De repente, a estrada os levou à cabana. Aproximando-se, as crianças viram que a casa era toda construída com pão e biscoitos e as janelas eram de açúcar puro. Hansel estendeu a mão e quebrou um pedaço do telhado, enquanto Gretel foi até a janela e começou a roê-la. E então a porta da cabana se abriu de par em par e a velha saiu, apoiada em uma muleta. Hansel e Gretel ficaram com tanto medo que até deixaram cair seus petiscos de suas mãos. E a velha foi gentil e os convidou para a sua cabana. Já havia comida farta na mesa, leite, biscoitos, maçãs e nozes. Depois do jantar, a velha fez 2 camas limpas para as crianças, e João e sua irmã pensaram que estavam no céu. Mas a velha só fingia ser afetuosa, mas na verdade era uma bruxa malvada, que construiu sua cabana de pão com esse propósito para atrair crianças. Cedo pela manhã, enquanto as crianças dormiam, ela pegou Hansel e o colocou em uma pequena gaiola. E ela ordenou que sua irmã fizesse tudo o que a bruxa malvada exigia dela. A velha decidiu engordar o menino para comê-lo depois. Então Gretel começou a preparar a comida mais deliciosa para João, e ela própria não conseguiu nada além de sobras. Algum tempo se passou e o menino não engordou. Então a velha não quis esperar mais e decidiu cozinhar e comer Hansel. Ela ordenou que Gretel acendesse o fogão e colocasse água. Quando o fogão esquentou, a velha mandou que ela subisse no fogão e ver se estava quente o suficiente. Então ela queria empurrar a garota para o fogo e assá-la. Mas Gretel sabia o que se passava em sua mente. Ela disse que não sabia como entrar e pediu à bruxa que se apresentasse. A velha ficou com raiva e subiu no forno. Então Gretel a empurrou e fechou a veneziana atrás da bruxa. Nossa, como a velha gritou terrivelmente! Gretel, entretanto, correu para Hansel e abriu a gaiola. Tendo libertado o irmão, foram para a sala da bruxa, onde havia caixas de pérolas e pedras preciosas em todos os cantos, encheram os bolsos com elas e voltaram para casa. Por vários dias, as crianças procuraram o caminho de volta. A floresta parecia cada vez mais familiar, e por fim, eles viram a casa do pai à distância.
Como ele ficou feliz em ver seus filhos vivos! João e Maria despejaram no chão todas as pérolas e pedras preciosas que haviam tirado da bruxa. Não havia necessidade de pensar em comida. E eles começaram a viver e se alegrar. E o pai expulsou a madrasta malvada de casa.